O seu foco não está sendo destruído durante o dia. Ele está sendo sabotado antes de você dormir. E o pior é que você faz isso todos os dias achando que está relaxando. Você deita, pega o celular, começa a rolar conteúdo, assistir vídeos, consumir informação sem pensar muito. Parece leve, parece inofensivo, parece uma forma de desligar. Mas na prática, você está fazendo o oposto. Você está acelerando sua mente no momento em que ela deveria desacelerar. Está enchendo seu cérebro de estímulos exatamente antes de dormir. E isso não termina ali. O que você repete no final do dia influencia diretamente o início do próximo. E se o seu dia termina em caos mental, o seu dia seguinte começa no mesmo padrão. Agora pensa com clareza. Você não acorda sem foco por acaso. Você acorda sem foco porque preparou sua mente para isso na noite anterior. E quando você entende isso, tudo muda. Porque o problema nunca foi a sua manhã. O problema começa antes dela existir. E o que você está fazendo todas as noites está criando um padrão silencioso que você sente, mas nunca conectou com a origem. Você deita para descansar, mas não desliga. O corpo está na cama, mas a mente continua ativa, pulando de um estímulo para outro. Um vídeo, depois outro. Uma mensagem, depois mais uma. Informação entrando sem filtro, sem pausa, sem controle. E tudo isso acontece no momento mais sensível do seu dia. Você não percebe, porque parece normal. Todo mundo faz. Parece parte da rotina. Só que esse comportamento está deixando sua mente no estado mais caótico possível antes de dormir. O estado que você reforça se torna o estado que você carrega. E quando você termina o dia em dispersão, você condiciona seu cérebro a continuar assim. Você não está relaxando. Está treinando sua mente para não focar. Agora pensa com honestidade. Como você espera acordar com clareza se sua mente foi sobrecarregada minutos antes de dormir? O problema não é o cansaço físico, é o excesso de estímulo mental. E esse excesso não desaparece quando você fecha os olhos. Ele continua influenciando seu cérebro durante a noite inteira. E para entender por que isso tem um impacto tão forte no seu dia seguinte, você precisa enxergar o que acontece dentro da sua mente nesse momento específico. Existe um detalhe que muda completamente a forma como você enxerga suas noites. Antes de dormir, seu cérebro entra em um estado altamente receptivo. Ele reduz o ritmo, organiza informações e consolida tudo o que foi absorvido nas últimas horas. Isso significa que o que você consome nesse momento não é neutro. É registrado com mais força. Sua mente é moldada pela repetição e pelo estado emocional. E antes de dormir, esses dois fatores estão no ponto mais sensível. Agora pensa no que acontece quando você termina o dia consumindo conteúdo aleatório, rápido, intenso, cheio de estímulo. Você está alimentando sua mente com distração exatamente no momento em que ela está mais aberta. E isso vira padrão. Seu cérebro passa a noite reorganizando esse caos. Ele não diferencia o que é importante do que não é. Apenas registra e processa. E no dia seguinte, esse padrão aparece. Você acorda com a mente acelerada, dispersa, sem direção clara. Não porque algo deu errado de manhã, mas porque sua mente foi programada assim na noite anterior. Agora presta atenção nisso. Você não começa o dia do zero. Você começa do ponto onde terminou. E é exatamente isso que cria um efeito silencioso que você sente, mas nunca percebeu de onde vem. Você não perde foco ao longo do dia. Você acorda já sem ele. E isso acontece porque sua mente não foi encerrada corretamente na noite anterior. Ela foi sobrecarregada. Quando você consome estímulo em excesso antes de dormir, sua mente não entra em um estado de descanso real. Ela permanece ativa, fragmentada, cheia de informações desconectadas. E esse é o ponto que quase ninguém percebe. Clareza mental não surge do nada. Ela é construída a partir de um estado organizado. E quando sua mente termina o dia em desordem, ela inicia o próximo da mesma forma. Você acorda, mas sua atenção já está espalhada. Qualquer coisa te distrai. Qualquer tarefa parece pesada. Você demora mais para entrar em foco, e quando entra, não sustenta por muito tempo. Isso não é falta de disciplina. É um efeito acumulado.
Você contaminou sua própria capacidade de concentração antes mesmo de precisar dela. Agora pensa com clareza. Se sua mente já começa o dia fragmentada, quanto esforço você precisa fazer só para atingir o básico? E quanto desse esforço poderia ser evitado se o problema fosse resolvido na origem? Porque existe um comportamento específico que está causando essa contaminação todos os dias. E quando você enxergar isso, vai perceber que não é sobre falta de foco. É sobre o que você está fazendo antes de dormir. Agora fica impossível ignorar o que realmente está acontecendo. O problema não é dormir tarde. Não é falta de rotina. É um padrão específico. Consumo caótico antes de dormir. Você deita e começa a rolar. Vídeos curtos, conteúdos aleatórios, estímulos rápidos, sem direção. Um após o outro, sem pausa, sem filtro. E isso cria um estado mental completamente desorganizado. Aquilo que você consome repetidamente molda seu comportamento. E quando você alimenta sua mente com estímulos fragmentados, você treina sua mente para funcionar de forma fragmentada. Agora presta atenção nisso. Você termina o dia alimentando distração e espera acordar com foco. Isso não faz sentido. Seu cérebro não separa esses momentos. Ele continua o padrão. Você vai dormir com a mente acelerada, acorda com a mente dispersa e passa o dia tentando recuperar um foco que nunca foi construído. E o mais perigoso é que isso parece relaxamento, parece descanso. Mas na prática, é o oposto. Você não está desligando, está sobrecarregando. Agora pensa com honestidade. Quantas noites você já terminou assim? E quantos dias começaram sem clareza por causa disso? Porque o impacto disso não fica só na noite. Ele aparece de forma direta no seu dia seguinte. No dia seguinte, você sente, mas não conecta. Você acorda mais lento, demora para pensar com clareza, qualquer tarefa exige mais esforço. O foco não vem naturalmente, você precisa forçar. E mesmo assim, ele não se sustenta. Isso não acontece por acaso. Sua performance é resultado direto do estado mental que você carrega, e esse estado começa a ser definido muito antes da sua primeira ação do dia. Quando você termina a noite em excesso de estímulo, você acorda com sua mente já cansada. Não fisicamente, mentalmente. Sua atenção está fragmentada, seu cérebro ainda está processando excesso de informação. E por isso, tudo parece mais difícil do que deveria. Você procrastina mais rápido, se distrai com facilidade, demora mais para entrar em tarefas importantes. E no final, sente que não rendeu o que poderia. Agora pensa com clareza. Você está tentando corrigir durante o dia algo que foi causado na noite anterior. E enquanto a origem não muda, o resultado continua o mesmo. Mas existe um princípio simples que resolve isso na raiz. Se você quer foco no dia seguinte, precisa limpar sua mente antes de dormir. Simples assim. O problema é que você está fazendo o contrário. Está acumulando estímulo, informação, distração. E esperando que seu cérebro organize tudo sozinho. Mas não funciona assim. O estado que você encerra é o estado que você carrega. E quando você termina o dia com excesso, você começa o próximo com falta de clareza. O princípio da mente limpa é direto. Menos entrada, mais silêncio. Você reduz estímulos, desacelera o ritmo, permite que sua mente finalize o dia de forma organizada. Sem excesso, sem interrupção, sem ruído. E quando você faz isso, algo muda. Seu cérebro realmente descansa, sua mente desacelera. E quando você acorda, existe espaço para foco. Agora pensa com clareza. Se sua mente termina leve, o dia seguinte começa leve. Se termina poluída, começa dispersa. Não é sobre fazer mais coisas à noite. É sobre parar de sobrecarregar. E isso leva a um ajuste prático, simples, que você pode aplicar já hoje. Você não precisa de uma rotina complexa para melhorar seu foco. Precisa de um corte claro. Nos minutos antes de dormir, você reduz estímulos. Nada de rolagem, nada de vídeos, nada de informação desnecessária. Você interrompe o fluxo que está acelerando sua mente. Esse é o ponto. Mudança real acontece quando você elimina o que está te prejudicando, não quando adiciona mais coisas. Aqui você não faz mais. Você faz menos. Você cria um espaço de desaceleração. Pode ser silêncio, pode ser refletir sobre o dia. Pode ser apenas estar presente sem estímulo. O objetivo é simples: permitir que sua mente feche o dia com clareza, não com excesso. E quando você faz isso,
O impacto aparece no dia seguinte. Você acorda mais leve, pensa com mais clareza, entra em foco mais rápido. Agora pensa com honestidade. Quanto do seu cansaço mental poderia ser evitado se você parasse de sobrecarregar sua mente antes de dormir? Esse ajuste parece pequeno, mas muda completamente o ponto de partida do seu dia. E para provar isso, existe um teste simples que você pode fazer ainda hoje. Hoje você não vai mudar sua vida inteira. Vai fazer um único ajuste. 30 minutos antes de dormir, você corta qualquer estímulo. Sem celular, sem vídeos, sem rolagem, sem informação externa. Só isso. Mudança real não começa com complexidade. Começa com ação simples e direta. Use esse tempo para desacelerar. Ficar em silêncio, pensar, organizar a mente ou simplesmente não fazer nada. Agora observa o que acontece. Sua mente começa a acalmar. Seus pensamentos ficam mais organizados. O sono vem com mais facilidade. E no dia seguinte o efeito aparece. Você acorda mais claro, mais leve, com mais capacidade de foco. Não precisa lutar tanto para começar. O estado já está diferente. Agora pensa com honestidade. Se uma única noite já muda sua forma de acordar, o que acontece quando isso vira padrão? Mas existe um ponto final que amarra tudo isso de forma definitiva. Seu foco não começa quando você acorda. Ele começa na forma como você encerra o seu dia. Você pode tentar ajustar sua manhã, melhorar sua rotina, buscar mais disciplina. Mas se a sua mente continua sendo sobrecarregada à noite, você está sempre começando em desvantagem. Resultados não são criados apenas nas ações visíveis. Eles são definidos nos padrões invisíveis que você repete todos os dias. E o seu padrão noturno está definindo sua clareza, sua energia e sua capacidade de foco. Agora tudo fica simples. Se você termina o dia com excesso, você começa o próximo com distração. Se você termina com leveza, você começa com clareza. A diferença não está no seu esforço, está no ponto de partida. Então a decisão é direta. Você continua alimentando o que destrói seu foco, ou começa a proteger sua mente antes de dormir? Porque quem controla a noite, controla o dia.